Então, se a gente pegar o câncer de colo de útero, o principal agente, o principal causador é o HPV, e o tabagismo. Existe um sinergismo entre o cigarro, né, o tabaco e todas as toxinas que ficam circulantes na corrente sanguínea. Ele parece, como se eu posso explicar um pouquinho mais forte, favorecer com que aquele vírus cause a lesão. Pois cause o câncer. Geralmente, até pelas campanhas publicitárias que a gente associa muito o câncer de pulmão intimamente ligado ali à questão de cigarro, de tabagismo. Mas os cânceres ginecológicos também? Também está relacionado, o do colo de útero, principalmente. Do colo de útero. Se a gente pensar no útero como um todo, no corpo, né, lá onde fica o embriãozinho, onde vai ser gerido o bebê, o corpo do útero geralmente já acontece já em mulheres mais velhas, depois que entraram na menopausa. E o fator de risco para o desenvolvimento desse tipo de câncer, aí vem alguns fatores, como por exemplo, reposição hormonal. Quem faz terapia de reposição hormonal, ela precisa necessariamente ter um acompanhamento com o ginecologista mais de perto, porque ela tem um risco um pouquinho maior de ter esse câncer no útero. Provocado especificamente pelo quê? Pelos hormônios? O hormônio, ele estimula aquela parede do útero e, né, imagina, eu tenho um monte de célula que está se multiplicando e esse hormônio, ele causa um estímulo a essas células a se proliferarem, a se multiplicarem. Inclusive as cancerígenas. E na hora que está dividindo, tem maior chance de sofrer uma mutação genética e o surgimento do câncer. Entendi. Já o câncer de ovário, se a gente for parar para pensar, né, de útero e ovário, um outro fator de risco é a obesidade. Então a gente sabe que mulheres acima do peso, mulheres obesas, têm um risco maior de câncer de endométrio, que é o corpo do útero, e de ovário. Por que isso? A obesidade, ela secreta várias enzimas inflamatórias e o nosso organismo eu vou falar aqui, como se ficasse inflamado. E eu tenho daí também uma maior chance de sofrer uma mutação genética. O ovário também, um outro fator de risco que a gente pode colocar é a história familiar. Então, a gente tem que ficar atento na história daquela paciente. Opa, você tem alguém na sua família que teve câncer de ovário? Você, teoricamente, se esse paciente é de primeiro grau, né, irmã, mãe, filha, esse risco ele é 3 vezes maior do que alguém que não tem essa história familiar. E uma outra história familiar é a história de câncer de mama, também está relacionado com câncer de ovário. Então, existe uma mutação chamada BRCA, até um caso bem famoso foi da Angelina Jolie, sim, né, onde a mãe e a irmã tiveram câncer, elas tinham mutação genética, então eram parentes primeiro, olha só, elas tiveram câncer de mama, viram, a história familiar, foi feito o teste genético, ela tinha essa mutação e ela optou como forma profilática, ela não teve câncer, mas para prevenir de tirar as mamas e os ovários.